está completando em 2010 10 anos de realizações. Para comemorar, nós estamos iniciando uma nova série de programas e testemunhos especiais com antigos alunos, principalmente da Universidade do Brasil. Sede de Saber traz hoje o engenheiro Afonso Augusto Canedo Neto, formado pela Escola Nacional de Engenharia no ano de 1958. Afonso, quando e como se manifestou essa sua vocação para a engenharia? Por que o guri Afonso quis ser engenheiro? Eu sou mineiro do interior de Minas, cidade de Muriaé, Minas Gerais. E após o ginásio, naquela época era o científico, eu estudava em Juiz de Fora, e me senti empolgado com a administração do nosso governador, Juscelino Kubitschek, que viria logo a seguir ser presidente da República. E empolgado com aqueles planos, né? Imagina, Fundação de Brasília, Marcha para o Oeste, né? Eu realmente tomei a decisão final já no segundo ano do científico e me preparei para fazer o curso de engenharia em Juiz de Fora e na última hora vim fazer aqui na Escola Nacional de Engenharia, onde eu me formei aqui no Rio. E eu estou muito satisfeito com a decisão que eu tomei de fazer engenharia. Quais são as suas principais recordações da Universidade do Brasil, do estudante Afonso? Foi uma época que eu diria uma época muito feliz. Eu sempre me esforcei bastante ao longo dos meus 5 anos lá de engenharia. Tive colegas diretamente, colegas, né, do meu ano e colegas de anos mais à frente, como por exemplo o Mário Henrique Simons, era um ano na minha frente. Havia muitos estudantes que futuramente exerceram funções de muita relevância no quadro profissional de engenharia e no quadro político do Brasil. Então eu convivi com gente realmente de valor, gente que eu admirava e não considerei a minha passagem na Escola Nacional de Engenharia do Lago São Francisco. Não considerei essa minha passagem como pura e simplesmente de passagem. Eu vivi aqueles 5 anos com muita intensidade e guardo muita saudade daquele período. Agora, sua vida profissional, aonde você desenvolveu o seu trabalho de engenheiro? Eu que já estagiava no escritório técnico de estrutura do professor Aderso Moreira da Rocha, professor Adolfo Polilo, professor Homero Mastrogiovanni, 2 anos, a partir do 3º ano. E logo a seguir, eu tive a oportunidade de entrar na autarquia do antigo estado da Guanabara ainda, na Sursan. Fui para o departamento de urbanização da Sursan, setor de estrutura. 2 anos depois, já fui chefe do setor lá de estrutura e logo após eu fui diretor da divisão técnica do departamento de urbanização da Sursan, que era uma autarquia que praticamente fazia tudo aqui no estado da Guanabara. A minha boa lembrança daquela época é que o governador Carlos Lacerda, entusiasmado com a sua administração, precisando de engenheiros para o seu plano de obras enorme que foi feito naquela época, ele nos recebeu e nos entregou o diploma de engenheiro do estado agora, pessoalmente, um por um, e fez um discurso que eu me lembro até hoje, que nos emocionou a todos. Daí em diante, eu, como diretor da divisão técnica do Departamento de Urbanização da Sursan, eu fui designado para coordenar o projeto de alargamento da Praia de Copacabana. Eu já tinha estado no aterro do Flamengo, e no aterro do Flamengo já tinha convivido com o Escritório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa, que é especializado em obras marítimas, quando em 67 eu fui designado
pelo Estado da Guanabara, pelo presidente da Sursan, para coordenar o projeto de alargamento da Praia de Copacabana, e nessa oportunidade eu fui em 3 anos consecutivos a Lisboa examinar o modelo reduzido da Praia de Copacabana, onde se testava todas as variáveis para poder garantir que o engordamento da praia, a gente chamava assim, o engordamento da praia, tivesse sucesso absoluto. Nós vamos conversar sobre essas obras especificamente, porque nós sabemos que elas são muito importantes na sua vida profissional. Ressaltando aí 2 personalidades citadas. O professor Adolfo Polillo, que chegou reitor da Universidade do Brasil, atual UFRJ, e tem aí uma contribuição muito grande à história da universidade. E, obviamente, o governador Lacerda, você fez uma citação que ele respeitava e prestigiava muito o quadro técnico. Eu vou fazer uma pergunta aí de natureza histórico-política. Você, nessa citação, você não vê um outro governante que tenha dado tanta importância aos técnicos como o Lacerda deu? Eu acho que o próprio embaixador Negrão de Lima, que o sucedeu, embora politicamente contrário, deu continuidade a esse espírito de apoio ao quadro técnico, e foi muito interessante essa continuidade. Eu acho que um pouco devido à Sursan, que era uma autarquia realmente que funcionava, e funcionando na época do Lacerda, teria que funcionar também na época do Negrão, e ele conservou aquela equipe técnica toda e prestigiou, tanto assim que o alargamento da Praia de Copacabana foi feito pelo Negrão. Vamos ver algumas das obras que o jovem Afonso participou. Nós temos algumas fotos aqui que eu gostaria que você fizesse uma citação. Por exemplo, a Túlio Rebouças. Qual foi a sua participação do Túlio Rebouças? Nessa época eu era do setor de estrutura, eu era chefe do setor de estrutura do Departamento de Urbanização da Sursan. E participei do Rebouças em termos de projeto. De vez em quando a gente ia à obra para acompanhar os projetos. Mas a seção transversal, aquela abóboda do trecho Cosme Velho Recomprido, nós participamos diretamente no projeto. Participamos diretamente do viaduto sobre a Rua Jardim Botânico, na saída aqui na Lagoa, nos 2 viadutos do Cosme Velho, a gente chamava de Cosme Damião, eu não sei se esse é o nome hoje, mas os 2 viadutos do Cosme Velho. E a gente ia lá de vez em quando e acompanhava a execução dos viadutos do andamento, do desenvolvimento da abertura das galerias. Os recentes desmoronamentos na entrada desses túneis não tem nada a ver, vamos assim dizer, com uma obra mal feita no passado? Absolutamente, eu não considero assim, né? É porque naquela época aquelas encostas eram praticamente virgens. As encostas do Rio de Janeiro, como todos sabem, foram, em parte, irregularmente ocupadas, trazendo com isso consequências na sua estabilidade, né? Na estabilidade dos taludes. E eu acho que esse problema do deslizamento ali no Cosme Velho, boca, sentido, lagoa, em grande parte foi por conta dessa instabilidade provocada por uma ocupação irregular. Uma segunda obra da sua participação é o alargamento da Praia de Copacabana, inclusive com a sua participação em Lisboa. De uma maneira geral, quem tem acima aí de 40 anos conviveu um pouco com esse alargamento de Copacabana, presenciou mesmo sendo criança, mas é muito curiosa aí essa sua participação em Lisboa. O que tem a ver Lisboa com Copacabana e o alargamento? Nos explique isso. No final do governo, da administração do governo Carlos Lacerda, estava terminando o Parque do Flamengo e ele fez um contrato com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa, que já tinha ajudado, apoiado tecnicamente o projeto do Parque do Flamengo, principalmente a sua praia e os enrocamentos lá existentes. Então, a partir de 65, iniciou-se um ciclo de preparo para o alargamento da Praia de Copacabana. Então, era feito aqui no Brasil muitas pesquisas. Eu participei de algumas delas.
Nós tínhamos boia-vagômetro em todo o litoral. O que é boia-vagômetro? É uma boia que media as características das vagas. Então, uma boia que ficava ancorada a 100, 200 metros, tinha lá uma determinada localização. Essa boia ancorada no fundo, no mar, mais ou menos no arrebentar das ondas, um pouco mais lá para dentro, essa boia-vagômetro era monitorada. A boia subia e descia, dando a altura das ondas. A boia, ela tinha uma certa liberdade, ela monitorada através de aparelhos colocados em alguns terraços de alguns prédios da Avenida Atlântica, era monitorada de tal maneira, eu acho que naquela época a gente não tinha esses sensores, né, que a tecnologia de hoje proporciona e simplifica as operações. Então a gente tinha a topografia mesmo, lá em cima daqueles terraços, de alguns terraços da Avenida Atlântica, observando, monitorando o oscilar daquela boia-vagômetro. Além disso, a gente tinha lanchas que levavam um aparelho chamado ecobatímetro. Esse ecobatímetro emitia ondas para o fundo do mar e media a espessura da lâmina d'água dentro do mar. Isso era muito interessante, principalmente em época de ressacas, porque na época de ressacas havia uma movimentação subaquática das areias, um translado dessas areias longitudinal e transversalmente. Então era preciso verificar, depois de uma ressaca, aonde que a areia tinha desaparecido, aonde que a lâmina d'água estava maior e aonde havia acumulado areia, aonde que a linha d'água estava menor. Então a gente tinha 12, 15 seções transversais ao longo de Copacabana, ao longo dos 4.000 metros de Copacabana, e perseguindo cada linha dessa, no ecobatímetro, a gente apresentava para o Laboratório Nacional de Engenharia Civil esses dados. Então o laboratório, quando montou o modelo reduzido, Brasil, lá em Lisboa. Lá em Lisboa. A gente precisava fornecer os dados para ele. A boia está aqui. A boia está aqui. Foi medido aqui. E esses dados eram transmitidos para lá. Não tinha internet. Nada. Tinha que ir pelo correio. Ia pelo correio aéreo. Afonso, eu gostaria de entender melhor essa relação dessas boias que ficavam na praia de Copacabana, sendo aferida do alto dos prédios e sendo enviado para todos esses dados para um laboratório de Lisboa. Aqui no Rio de Janeiro, nós não tínhamos um laboratório com capacidade para isso? Tínhamos, mas com a experiência que se teve no governo Carlos Lacerda, o primeiro governo do Estado da Guanabara, com contratos feitos com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa, que é um laboratório tradicionalmente conhecido no mundo inteiro. Tem um respaldo técnico e uma idoneidade técnica reconhecida com trabalhos feitos no mundo inteiro, principalmente na África. Muitas barragens, muitas obras marítimas na África, inclusive nos Estados Unidos. Tem trabalhos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil feitos nos Estados Unidos. Então, nessa época, intervir na Praia do Flamengo, revolucionando com esse parque maravilhoso que nós temos aí, intervir na Praia de Copacabana, né? É a nossa atração turística maior aí em termos de praia conhecida no mundo inteiro. Era preciso ter uma segurança muito grande através de um contratado internacional, de um contratado que fornecesse garantias de já terem feito coisas parecidas com essa no mundo inteiro. Então, o governador Lacerda, que fez o contrato com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa, com essa tradição de amizade entre nós, com o resultado e o bom resultado conseguido no Parque do Flamengo, foi feito esse contrato, o laboratório, então, iniciou a construção desse modelo, o governo Negrão de Lima prosseguiu dentro da mesma linha, e era preciso, dentro das características, digamos, físicas do modelo, introduzir as variáveis, as grandes variáveis do comportamento do mar. Qual é o papel que tem nesse projeto todo de Copacabana as Ilhas Canárias?
Na fase de aferição do modelo, houve uma certa perplexidade. Nós enviamos os dados todos, eles na geração de ondas de ressaca, reproduziam aqueles dados todos e a gente não tinha resultados compatíveis com a realidade. Talvez direção de onda, havia qualquer coisa, reflexão, refração das ondas, quando estudos mais aprofundados revelaram que as Ilhas Cagarras, que não cabiam dentro da escala do modelo, não tinham sido reproduzidas inicialmente, ficavam numa distância que não cabia dentro da escala. As Cagarras estão muito afastadas. A escala, imagine 40 metros, 40 metros o modelo, né, a dimensão real do modelo, a distância para Ilhas Cagarras tem 2 quilômetros, uma coisa assim. Então não cabia dentro do modelo. Então estudos lá, que eles estão acostumados a fazer, né, introduziram as Ilhas Cagarras, submersas, numa distância bem próxima da praia, ou seja, dentro da escala do modelo, e através de simulações conseguiram aferir o modelo e reproduzir o arrebentar das ondas. Ali no Leme, por exemplo, quando desaparecia a praia do Leme, quando desaparecia a praia lá no Poço 5, na Djalmurique, ali naquelas imediações do Poço 5, não se estava conseguindo isso. Quer dizer, jogava-se os dados todos e a gente não via a areia desaparecer. Com esse expediente de trazer as cagarras submersas a uma distância calculada por eles, dentro das escalas, né, introduzidas no modelo, passou a dar esses resultados. Quer dizer, as características das vagas em época de ressaca, uma vez aferida com esse expediente, desaparecia a praia do Leme, as ondas arrebentavam lá na muralha lá do posto 5, né, ali na Djalmurique, e conseguiu-se aferir. Levou-se 3 anos fazendo isso, né? Esses dados todos é um estudo demorado, cuidadoso, de uma responsabilidade enorme. Imagina fazer um alargamento desse, uma engorda desse, e depois não dá certo, né? Então, o resultado final, se engordasse a praia até 120 metros, as garras, a Pedra do Leme e a Ponta do Forte conseguiam segurar isso. Nós fizemos simulações de 150, 180 metros. A areia escapulia pela Pedra do Leme. Então, teria que chegamos até a fazer um enrocamento maior na Pedra do Leme, tipo de umas garras artificiais, para segurar um alargamento acima de 120 metros. Então, com 150 metros, mas era uma despesa enorme, tinha que fazer um enrocamento enorme. E os 80 metros definidos em conclusão, era perfeitamente suficiente para fazer tudo aquilo que se pretendia. Ou seja, duplicar a Avenida Atlântica, transformar a antiga pista da Avenida Atlântica no atual calçadão, ter espaço suficiente no canteiro central entre as 2 pistas novas para fazer o interceptor oceânico e ter uma largura de praia bastante razoável, e é o que foi resolvido. Mas resolvido à custa de uma garantia dada pela aferição, né, desse modelo que nos dava a nossa tranquilidade para tomar a decisão final de iniciar a obra, que foi feita em 1969, em outubro, depois da nossa visita. Em outubro de 69, quando nós voltamos, é que foi feita a conclusão. Pode iniciar a obra, já estava tudo preparado aí e foi feito. Você me disse, então, que só os estudos técnicos levaram cerca de 3 anos, lá em Lisboa. Então, eu fiquei aqui pensando, quem é que começou essa obra, que prefeito, que governador da Guanabara começou essa obra e quem finalizou essa obra? O contrato foi feito na administração do Carlos Lacerda. Os primeiros contactos após o contrato, visando essa exploração de dados, foi feito no final do governo do Carlos Lacerda. O governo Negrão de Lima prosseguiu exatamente conforme estava previsto. Então, em 66, 67, 68, 69, o governo Negrão de Lima deu continuidade a tudo aquilo que estava planejado pelo governo anterior do Carlos Lacerda. Em 70, início de 70, antes dele transferir para o sucessor dele,
ele concluiu e inaugurou a obra em abril de 70, uma coisa assim, abril de 71. Então que fique claro que o Copacabana, a beleza que hoje Copacabana se deve à visão de um homem chamado Carlos Lacerda e à honradez de um outro homem chamado Francisco Negrão de Lima. Honra na política é fundamental para a continuidade de uma obra, para a continuidade de um engrandecimento de uma cidade. Vamos falar sobre outra obra de Afonso. Afonso, você participou também do Elevado do Joá. O que é o Elevado do Joá? O que representou essa obra? Essa já no governo Negrão de Lima, né? Governo Negrão de Lima. Durante o governo Negrão de Lima, desde seu início, foi contratado o professor Lúcio Costa, urbanista já reconhecido pela responsabilidade do projeto de Brasília, para fazer o plano piloto da Barra da Tijuca. O professor Lúcio Costa elaborou o plano dele ao longo desse período do Negrão de Lima. E nessa elaboração fez os grandes PAs. PAs é projeto de alinhamento das grandes avenidas da Barra. Avenida das Américas, Senabetiba, Ayrton Senna e outras avenidas que ele traçou e completou, porque havia uma ideia do DER de fazer aquilo. Ele completou e oficializou aquela. Mas era muito importante ligar a Zona Sul, que nós chamamos de Zona Sul, com o que se chama de Zona Oeste, na Barra da Tijuca. O acesso à Barra da Tijuca, pela Zona Sul, era pela Rocinha, né? Era pelo Juá, vindo da Zona Sul. Vindo da Tijuca, era pelo Alto da Boa Vista. E pela Grajaú, Jacarepaguá, lá em Jacarepaguá. Então, realmente, eram acessos precários que não atendiam o grande plano piloto do Lúcio Costa para o desenvolvimento da Barra da Tijuca futura. Concebeu-se, então, a autoestrada Lagoa Barra. O Elevado do Joá, ele, de todas as obras estruturais que eu acompanhei, foram muitas, em toda a cidade do Rio de Janeiro, talvez seja a obra de maior impacto agressivo da natureza. O mar realmente é muito agressivo ali. E aquelas fundações, são várias linhas de pilares, são protegidos por enrocamentos. As fundações são pedras grandes para poder absorver a energia das ondas do mar. As ondas, quando batem nas pedras primeiro, perdem energia e lambem os pilares. Então, essa agressividade do mar, ao longo dos anos todos, já tem mais de 30 anos de construção do elevado, é preciso agora, reconhece, a própria COP está fazendo um projeto encomendado aí pela Prefeitura do Rio de Janeiro, carece de uma segurança maior. Então, é preciso reforçar estruturalmente alguns pilares, algumas fundações, e provavelmente reforçar com um enrocamento mais seguro, né, para absorver o impacto dessas ondas, para garantir a estabilidade daquilo que é fundamental para a autoestrada Lagoa Barra, ligação da Zona Sul com a Barra da Tijuca. Afonso, então o Elevado do Joá, ele não corre risco no momento? Absolutamente. Eu acho que é imprescindível as obras de emergência, já estão iniciadas, já estão sendo executadas, e a COP, segundo informações que eu tenho, está fazendo um procedimento geral em todo o elevado para caracterizar outras intervenções que podem ser feitas a médio prazo e não a curto prazo, como está sendo feito esse reforço das fundações. Bom, o antigo estudante da Escola Nacional de Engenharia hoje participa, eventualmente, como consultor do escritório técnico da universidade. Qual é aí a sua participação
em apoio à atual Universidade Federal do Rio de Janeiro? Olha, eu sempre trabalhei com muita disposição, boa vontade, lá no escritório técnico da universidade, onde eu, ao longo de uns 3, 4 anos, fui contratado como consultor de estruturas. O Fundão, embora eu não tenha estudado lá, logo depois, me parece que foi em 66, quer dizer, 8 anos depois que eu me formei, a Escola de Engenharia foi transferida para lá, enfim, aqueles equipamentos começaram a funcionar efetivamente. Mas a construção do Fundão, aqueles blocos todos, realmente de uma estrutura admirável para a época, década de 50, eu a analisar, ao verificar nos arquivos lá do ETU, plantas de estrutura daquela época, O ETU é o escritório técnico da universidade. Verifiquei plantas detalhadas naquele papel vegetal antigo e tal, né? Mas bem guardadas, bem conservadas. E para se conservar uma estrutura antiga já deteriorada, ali o ambiente é meio agressivo, porque fica à beira-mar. Então, há necessidade de intervenções em vários blocos lá, ao sondar, né, essas plantas originais, me levaram a admirar muito, quer dizer, aquele período, né? Eu acho que foi período talvez do Juscelino, na construção do Fundão, aquela época que se preparava a transferência da capital para Brasília e era preciso equipar a cidade do Rio de Janeiro com compensações, né? E principalmente essa, né? Era a cidade cultural do país, né? Cidade universitária, né? De grande valor para a cidade do Rio de Janeiro, né? Então eu passei 3 anos, 3, 4 anos, quer dizer, procurando ajudar, dando um apoio às intervenções em termos de reforço estrutural de vários blocos. A própria Escola de Engenharia, né? Tive olhando lá, e obras novas. O Instituto de Física, por exemplo, que está sendo construído agora, eu tive lá uma participação. O restaurante universitário, recentemente inaugurado lá, parcialmente, também eu tive uma participação, projeto do ETU, projeto do Escritório Técnico da Universidade. E durante uns 3 meses, mais ou menos, eu fui solicitado pela equipe que cuida do plano diretor da cidade universitária, plano diretor que prevê intervenções até o ano 2020, prevendo para 2012 agora grandes realizações. Tive a oportunidade de dar uma examinada e dar um apoio, né, alguma pequena participação nos grandes projetos que essa equipe está desenvolvendo no plano diretor da cidade universitária, que me parece uma iniciativa do maior valor. Afonso Augusto Canedo Neto é um acervo de memória da urbanização do Rio de Janeiro, formado que é pela Escola Nacional de Engenharia no ano de 1958. No próximo programa, nós vamos falar sobre uma obra da qual ele foi fiscal e é extremamente polêmica. A Cidade da Música do Rio de Janeiro. Assista, portanto, o nosso engenheiro Afonso Canedo no nosso programa e nós vamos falar sobre a Cidade da Música.